Estamos entrando ao vivo agora. Boa noite, gente. Advogados e advogadas, estudantes de direito. Vamos entrando para iniciarmos hoje a nossa live com um convidado especial, o Dr. Fred Rios, que já vai estar agora com a gente, advogado criminalista. Vamos falar hoje, vamos analisar os requisitos e o pressuposto da prisão preventiva. Então, essa live de hoje vai ser super top com ele, Dr. Fred Rios. Já já ele está aqui com a gente. A Gabriela entrou, boa noite. Vamos nos identificando, né? Vamos colocando se é advogado ou advogado estudante para a gente poder ir conhecendo. Vamos também tocar aqui no aviãozinho para compartilhar essa live com o maior número de pessoas. Vamos. Gabriela, a Oriana também está entrando. Vou chamar aqui o Dr. Fred também para compartilhar aqui com a gente. Sou acadêmico de Direito, tá aí pronto, tá o Dr. Fred aqui com a gente. Boa noite, Seja doutora. bem-vindo, boa noite. Prazer imenso ter você aqui conosco. Todo prazer é meu. Vamos aqui aguardar mais pessoas entrando, que vá se identificando, dizendo se é advogado ou se é advogada, porque às vezes vai, né, participando pessoas novas, e eu fico assim super surpresa assim com um carinho grande também das pessoas que estão com a gente, acompanhando também as lives que estão sendo aí colocadas. Estamos aqui com o Dr. Fred, advogado. A Oriana, sou advogada. Vamos aí. Clicar no aviãozinho, não é, Dr. Fred? Para poder compartilhar com o máximo de pessoas. Compartilhem, galera. Dessa live maravilhosa que nós vamos falar. Doutora, a Gleide diz que é assistente. É um grande prazer, viu, ser chamado para o seu programa. O prazer é meu, Dr. Fred. Espero contribuir de alguma forma, da melhor forma possível, até porque eu estou aqui também como um aprendiz, igual a todo mundo que está aqui, né? Eu tenho um enorme respeito hoje pelo seu trabalho, né? E é uma enorme satisfação estar aqui no seu programa. Eu que agradeço, né, também, porque, como a gente vê, eu já passei por muitas coisas na advocacia criminal, como eu estava dizendo, pelo fato não só da advocacia criminal já ser uma área já bem difícil de atuar, mas também como mulher, né? Esse é fera, olha aí, doutor Fred. Doutor Fred, prazer, doutora Gleide. Obrigado. Igualmente, gente, vamos clicar no aviãozinho, que eu estou Bom, super empolgada hoje. Hoje o tema é prisão preventiva, que faz parte do nosso dia a dia, da nossa labuta, que é o que mais a gente entra hoje, né, doutor Fred? É verdade. Revogação de prisão. Hoje preparem o caderninho, a caneta, porque tem conteúdo hoje, viu? Isso mesmo. A Andresa, o Thiago. Isso mesmo. Vão se identificando e lembrando a todos vocês que quem tiver alguma dúvida é só escrever que a gente vai anotando e a gente vai respondendo no decorrer da live. Olá, minha linda. Olá, boa noite. Adoro. Muito gratificante aí, todo mundo entrando. Doutores, seria como falar um pouco de restabelecimento de pena? É um assunto que a gente pode ver, né? Aí, em outra ocasião, então, pode ser que a gente fale sobre isso durante também a live. Fica ligado que a gente comenta. Vamos lá, boa noite. Flávia entrou também. Flaviane. Muita gente aí entrando. Pois, doutor Fred, vamos começar hoje a nossa live.
Então, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, com você. Agora, você é o meu convidado especial, então hoje você é o foco. Obrigado, doutor. Bom, então, boa noite a todos. Mais uma vez eu repito que é uma enorme satisfação estar aqui no programa da doutora Viviane Pinheiro, né? Eu espero contribuir da melhor forma, tá? E, bom, meu nome é Fred Rios, né? Eu acredito que tem muita gente que deve estar entrando aqui nessa live que já me conhece, né? Daqui da região. Tem mesmo, Léo. Eu sou fã dele, viu, doutor Fred? Tá aí. Gleides. Gleides, a gente se conhece de Fortaleza, né? Pois é. Eu cheguei aqui em Itarema, doutor. Eu sou de Itarema, Ceará, né? Aqui é a região do litoral. E eu cheguei aqui em Itarema em 2020, no começo da pandemia, né? Mas minha família toda é daqui. Sim. E eu sempre atuei em Fortaleza, sempre morei em Fortaleza, né? Mas no começo da pandemia eu acabei vindo para cá e aqui eu me estabeleci novamente, né? Aqui eu tenho um bom aparato, né? Sempre gostei aqui da cidade, então conhecia muita gente também, então acabei ficando por aqui. Hoje sou advogado criminalista há 9 anos, né? Então eu tenho um pouquinho de experiência, Sim. não que muita experiência, mas eu acredito que tenho um pouquinho de experiência para passar para vocês, né? E sou hoje também delegado da OAB aqui na comarca de Itarema, né? Fui nomeado pelo Muito bom. presidente da OAB de Itapipoca e já fui também, doutora, conselheiro jovem da OAB, por 2 mandatos. Ai, coisa boa! Fui Então, olha, na época quem está nos assistindo está vendo aí o currículo aí, que só demonstra a competência do doutor Fred. Espero que você faça um bom trabalho e eu tenho certeza disso, que vai colaborar bastante com a nossa advocacia. Na verdade, doutor, eu sempre fui militante da advocacia, né? Então, o fato de a gente lutar pelas prerrogativas da nossa profissão, né, é o que sempre fez eu chegar a esses cargos dentro da OAB, né? Não foi por questão de vaidade ou por questão de dinheiro, não, nada disso, mas sempre foi por questão de militância, né? Sempre tentando melhorar, até porque desde que a gente começa a advocacia, quando a gente inicia nessa profissão, a gente passa por muita dificuldade, né? Com certeza. Eu acredito que todos, raramente, eu acho que de 100 advogados não passou dificuldades no começo da profissão, né? Então, assim, na época a gente era muito aguerrido, a gente queria melhorar a situação pra gente, então acabou que deslanchou, acabei me destacando lá dentro da OAB por conta disso e o rumo foi tomando, né? Agora, na prática criminal, doutora, antes de eu começar a advogar, antes de eu passar na OAB, na época, 9 anos atrás, eu já era servidor público da Secretaria de Justiça do Ceará. Eu trabalhei 2 anos e meio dentro de presídios. Ah, certo. Olha só, temos algo em comum. Trabalhamos dentro das unidades prisionais. Exatamente. E a gente sabe que não é um ambiente fácil, né? Porém, é engrandecedor, né? A gente aprende a ler, nem que a gente não queira. Então, assim, hoje, dificilmente eu troco a minha experiência nessa área com qualquer outro advogado. Não que os outros advogados não sejam bons, que são. Eu não sou nada na frente dos outros advogados. Mas eu sei o que eu passei ali dentro e eu sei o que eu aprendi ali dentro. Então, assim, experiência na prática, quando a gente adquire, doutor, é muito bom. É muito bom. A gente consegue deslanchar a teoria, assim, né? Então, assim, eu passei 2 anos e meio no presídio e daí sempre continuei atuando nessa área. Doutor Fred, você falou aí numa situação... O que você falou, eu sinto a mesma coisa. Quando a gente tem uma experiência, como eu sempre coloco aqui, para quem está aqui com a gente e para quem ainda não me conhece, como eu digo, eu tenho uma grande experiência aí na área criminal, mas no marketing jurídico eu estou iniciando, né? Então, para quem não me conhece... Está muito bem, viu, doutor?
Pois é, então, e sempre eu coloco assim, eu sempre me apresento, advogada criminalista, com mais de 17 anos, aí na área, comecei muito nova mesmo. Fui para a penitenciária, passei 5 anos na penitenciária aqui de Sobral. Lá que foi que eu descobri que eu gostava da área criminal. E antes disso, lógico, eu tive algumas experiências, muito rápido escritório. Acho que não chegou nem a ser 1 ano, passei na Defensoria Pública, foi onde eu conheci o doutor Pedro Aurélio, que é o meu mestre, carinho imenso que eu tenho por ele. Doutor Auro Lemos também, que vai estar, se Deus quiser, vai estar aqui conosco, o juiz foi juiz da primeira vara criminal. Então, assim, quando eu sempre coloco, eu tive essa experiência na penitenciária e depois eu saí da penitenciária e comecei a trabalhar voluntariamente no Tribunal do Júri. Outra coisa também, agora eu vou dizer aqui o meu currículo. Sou escritora, Voluntariamente, né, doutora? mentora, entendeu? Especialista em Tribunal do Júri, execução penal, instrução processual, direito penal, processo penal, enfim. Então, o que é mais gratificante para a gente, quando a gente descobre realmente que a gente gosta, como você falou, a teoria, ela vem assim, entendeu? A teoria a gente está lendo, mas a prática, ela é tão rica na área criminal, por isso que assim, eu sou apaixonada. Eu amo a advocacia criminal. Eu falo isso com muito gosto, por isso que o que eu estou fazendo hoje assim, de uma satisfação imensa, porque transborda, quando a gente gosta de uma coisa, vem naturalmente. É o que você falou. E a prática vai fluindo, que a gente às vezes vai de tanta experiência, casos que a gente vem resolvendo, e vai fluindo ali na prática, e a gente só tem a crescer, e hoje a gente só tem a compartilhar conteúdos hoje com colegas advogados, principalmente colegas advogados iniciantes. Você falou que tem 9 anos, né? Já de estrada e de advocacia. De 9 advocacia, anos sim. bem vividos, acredito, entendeu? Porque E a sofridos, advocacia... viu, doutora? E Hã? sofridos. E sofridos também. Sofridos, com certeza sofridos, entendeu? Por isso que a gente está aqui com esse projeto, por isso que eu lancei esse projeto, para poder ajudar os advogados e ensinar as estratégias certas. Porque hoje, doutor Fred, a gente não pode perder mais tempo, não. A Verdade. gente não precisa perder tempo, a gente não precisa passar 5 anos, 10 anos ali naquela, né, labuta grande, errando, às vezes errando mais do que acertando. Então, por isso que eu acho que hoje, como eu já me encontrei nessa área, eu já atuo da minha forma, com as minhas estratégias, que na maioria dão certo, quando não dão, a gente aprende, faz diferente. E é por isso que a gente está aqui hoje, eu e você, para passar aí para essa galera aí que está chegando e mostrar como realmente é a advocacia criminal. A labuta é grande? É. O sofrimento? É. Violações diárias? Sim. Mas, é como eu sempre digo, a gente tem que estar preparado para tudo, porque nós somos combativos, somos de linha de frente. Então, a gente tem que estar aí o mais preparado possível, tanto psicologicamente, como conhecimento jurídico, para a gente poder, né, enfrentar toda essa dificuldade e o preconceito que aí existe, né, doutor Fred? Com Que eu falo certeza, assim, doutora. gente, não termina, não vai acabar, lógico, mas a gente pode fazer alguma coisa para minimizar essa situação de advogado criminalista, é bandido também, e tem uns colegas aí que não ajudam, aí fica É difícil, né? verdade, é verdade, doutora. E olha É, que existem advogados que já passaram por situações bem complicadas e hoje continuam na advocacia criminal, que é o meu caso também. E assim, hoje, doutora, eu até escuto falar, assim, tenho amigos defensores públicos, tenho até amigo juiz também, né, dessa leva de juízes novos, delegados, sim. que me perguntam como que eu consigo hoje ainda advogar na área criminal, né, assim, por alguns fatos que aconteceram, né, Sim. em outras épocas. E é assim, é muito gratificante quando você consegue não enxergar somente a carcaça da pessoa, e sim todo o direito que Sim, aquela pessoa tem, né? claro. Então, assim, como ser humano. Então, assim, hoje todo mundo, todas as pessoas merecem, têm o direito de defesa, né? Então, assim,
não é porque é independente do que ela faça, né? Isso Então, mesmo. assim, nós somos profissionais nesse sentido. Nós somos profissionais de fazer a lei acontecer nesse sentido, que são garantias constitucionais, todo mundo tem esse direito, né? E quem erra, quem não erra, todo mundo tem o direito a errar, nós erramos, né? A gente tenta se consertar, todo mundo tem o direito a perdão, e por aí vai. Então, assim, se a gente for adentrar nesse mérito aí, a gente vai longe, né? Assim, Tem muita coisa para conversar, né, não, doutor demais, Fred? demais. Muito. A advocacia criminal, assim, a gente conversa sobre, fala de muita coisa e a live vai embora, como eu digo. Eu começo a Verdade, conversar e vai passar uma hora e meia e não verdade. tem assunto. Mas Só uma coisa que eu digo, doutora, tem que ter sangue nos olhos. Viu? tem, Se não tiver sangue tem. nos olhos, não consegue advogar na área criminal. Tem que ter sangue nos olhos, tem que ser combativo, tem que falar na hora correta. Desrespeito acontece demais. Olha, se eu for contar aqui as experiências que eu tenho na advocacia criminal, que faz com que a gente se imponha, fora o fato de ser mulher também. Às vezes a gente é mulher, será que ela tem competência mesmo? Eu já vi algumas colegas advogadas que têm dificuldade, às vezes levam aquele chá de cadeira. Infelizmente, às vezes é só por questão mesmo do dia a dia. Quando a gente já começa a se tornar mais conhecido, as pessoas já conhecem o nosso perfil, não é isso? Por isso que eu falo sempre que a pessoa tem que construir a sua imagem na advocacia, pode ser em qualquer área, mas na advocacia criminal principalmente. Aí, quando alguém chega perto de você, já vai saber o seu perfil e vai dizer, bom, ali já eu não posso mexer muito, porque eu já sei como é. Mas as pessoas que estão iniciando, que estão construindo a autoridade, os advogados iniciantes e advogadas, então já fica muito mais difícil. E hoje eu acredito também com a quantidade de advogados que existem, embora muitos iniciam no criminal e muitos não continuam, por diversos motivos aí também que eu acho, seja por desistência, seja por querer achar perigoso, essa história de achar perigoso, então seja por outros motivos internos aí, às vezes até privados mesmo, de família. Mas, enfim, tudo isso eu acho que tem que ser combatido sim, entendeu? E a área criminal é uma área que pede isso, certo? Não é uma área só de acordos. Eu vejo a área trabalhista civil, tem as suas características. A gente não tem uma característica de ficar sentado somente numa mesa, não é, doutor Fred? A gente tem que correr atrás, a gente tem que atender cliente nas unidades prisionais, a gente tem que fazer diligências, seja na madrugada, entendeu? Então, o perfil do advogado criminalista é totalmente diferente. Então, por isso que eu acredito também que tem que ser vocacionado. E essa vocação ele vai descobrir realmente atuando. É diferente das outras áreas. E hoje nós vamos falar aqui, né, doutor Fred, da prisão preventiva, tá certo? Que são os análise dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Qual é a sua visão, doutor Fred? Assim, qual é a sua visão em relação à questão da prisão preventiva, e segundo a sua análise? Bom, a prisão preventiva, eu vou tentar falar de uma forma, doutora, que todos possam entender. Isso. Né? Não somente os advogados, mas também os estudantes de direito que aqui tiverem na live, ou até mesmo pessoas que não fazem parte desse mundo jurídico, mas possam, né, ter curiosidade. Né? Então, ao meu ver, né, a prisão preventiva hoje é um dos maiores desafios do advogado criminalista. Né? Assim, confrontar a prisão preventiva. Não que seja o único desafio, mas é um dos. Por quê, doutora? Porque eu vejo muito advogado assim, criminalista louco da cabeça, porque não conseguiu ali uma revogação da prisão preventiva, não sabendo para onde que tem que ir, porque não conseguiu um pedido de liberdade provisória, achando que o cliente dele tinha todos os requisitos, né, para ganhar uma liberdade provisória, e às vezes até tinha, mas ali ele às vezes não tem prática e acha que por o cliente ter, né, todos os requisitos, ele vai sair de qualquer forma, que não é assim que acontece, a gente sabe disso. Né? Então, verdade. Assim, eu vejo como um dos
principais desafios. Por se tratar também do começo do processo, né? Ali, se você conseguir conceder, né? Se o juiz conceder aquele pedido que você fez de liberdade, né? Ali você já ganha um enorme prestígio para o seu cliente, né? Então, assim, sim, uma parte muito importante da instrução, né? Da fase processual antes de ser julgado. Então, assim, eu vejo como um dos maiores desafios e vejo também que os advogados que atuam nessa área é necessário você saber direitinho quais são os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, né? É isso mesmo. E falando nos requisitos, nos pressupostos que a gente vai ver, né, daqui a pouco, doutora, a prisão preventiva é um dos 6 tipos de prisão cautelares, né, que tem no Código de Processo Penal, assim como a prisão temporária, assim como a prisão civil, né? Prisão civil, prisão em flagrante, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de prisão, 6 tipos de prisão, na verdade, a preventiva é uma delas. Sim. Né? É uma medida cautelar também. Quanto à prisão preventiva, doutora, eu vejo que hoje a gente tem muita divergência em relação aos julgados, né, aos juízes, né, assim, infelizmente a gente não consegue ter uma base sólida para conseguir, né, conseguir os direitos, para conseguir aferir os direitos dos nossos clientes quando se trata de prisão preventiva. Não só de prisão preventiva, mas como a gente está falando de prisão preventiva, vamos botar logo as cartas na mesa. Né? A gente hoje sofre por conta disso, porque a gente não tem, no Brasil, um julgamento sólido que diga o que é e o que não é. Né? Então, assim, a gente vê que hoje a lei diz alguma coisa, de repente o STJ diz outra coisa, de repente o STF daqui a um mês diz outra coisa, e aí como é que fica o seu respaldo com os clientes de vocês? Né? Como é que fica o respaldo do advogado nessa hora? Porque o advogado fica sem base, ele passa uma coisa para o cliente, de repente a gente não sabe por quê, mas a gente vê que existe interesse político no meio, ninguém sabe, mas as decisões nunca são iguais, nunca são as mesmas, é sempre mudando, né? Agora, o que é interessante a gente saber da prisão preventiva hoje é que ela é uma medida excepcional, né? Ela não... É isso. Agora, eu vou começar a entrar nos problemas. Essa questão aí da medida excepcional, eu vou até falar aqui um pouco, aqui para quem está nos assistindo, só complementando seu raciocínio. Eu tive uma audiência, certo? Semana retrasada. Fim de semana... Não, semana passada. E aí, o Ministério Público, a gente está falando aqui dos requisitos da preventiva, colocando aqui, só para poder as pessoas que estão nos assistindo estar mais por dentro do assunto, que são a ordem pública, aquela canseira. Requisitos, garantir a ordem pública, a ordem econômica, instrução processual, conveniência da instrução processual, garantia da aplicação penal. A garantia da aplicação penal é a que eu acho mais séria e que é sempre violada. E é sempre o mesmo motivo por que os juízes justificam os decretos de prisão preventiva ou quando a gente entra com algum pedido que eles são denegatórios. A gente fala que eles são negados, né? Popularmente falando. E eu estava em uma audiência em que um cliente meu, o Ministério Público pediu a preventiva baseado numa investigação totalmente falando de associação criminosa que não tinha prova nenhuma. Enfim, sabe, o Ministério Público eu digo logo assim, meteu pau no meu cliente, eu fiquei logo nervosa, né? Eu, meu Deus, pronto, vai ficar preso. Agora lascou, o que eu vou fazer? Tô lá, como é que eu vou virar isso? E aí eu comecei a falar sobre os requisitos da preventiva e eu cheguei e disse para o juiz, era até o doutor Tiago, lá de Guaraíba, eu disse, doutor, eu estou vendo aqui, tinha outro advogado também, que hoje a regra não é a liberdade, entendeu? A regra hoje é prisão. E vai prisão mesmo. E a gente tem que falar, viu? A gente tem que falar. E taca a prisão dele. É muito fácil você chegar ao Ministério Público aqui e pedir
que seja mantida a prisão preventiva sem cumprir nenhum dos requisitos que estão aqui estabelecidos. E graças a Deus eu ataquei muito essa questão da regra, que hoje se inverteu os valores da prisão preventiva. Então, o juiz, graças a Deus, eu suei, confesso que foi difícil. O filho dele aqui do meu lado no escritório vendo, eu consegui reverter a situação. Graças a Deus, o juiz aplicou uma medida cautelar. Eu não fui muito, que é até uma estratégia hoje que eu digo, viu, doutor Fred? Em relação, eu ouvi de um juiz, que essa questão realmente já está muito cansativa pelos juízes. Para garantir a ordem pública, denego. E não diz que ordem pública é essa. Então, eu fui por outro lado. Eu fui da questão da regra, que hoje a regra hoje é a prisão mesmo, não é a liberdade. E também, cadê o objetivo das medidas cautelares? Não existem hoje as medidas cautelares de urgência? Sim. Seja uma tornozeleira eletrônica, seja a fiança. Isso está sendo desvalorizado no nosso sistema jurídico. Não estão servindo para nada. E eu cheguei e falei isso. Eu falei mesmo com todo vigor em relação a isso. Graças a Deus, o meu cliente, o juiz não concordou com o Ministério Público, estabeleceu 10 salários mínimos para ele, mas mesmo assim eu fiquei aliviada. Graças a Deus eles podiam pagar, como eu disse, gente, graças a Deus vocês puderam pagar. E o juiz realmente discordou totalmente do Ministério Público. Quer dizer, a minha linha de defesa aí nesse sentido não foi tanto ordem pública, ordem econômica, foi mais atacando os valores, para que a lei vem e coloca medidas cautelares, por que a lei vem com um novo pacote anticrime e já aumenta um parágrafo de reanálise da prisão preventiva, quando os nossos tribunais superiores, uns acham uma coisa, como você colocou, e outros acham entendimento diverso. E hoje o que eu digo para quem me acompanha? Gente, não percam tempo. Vão para os tribunais superiores. Lógico que vão para os tribunais superiores. Por quê, doutores? Quem quer fazer carreira não se apega só a honorários. Se você vê que a prisão do teu cliente está difícil, Tribunal de Justiça não solta, corre para os tribunais superiores, que já existem aberturas aí. O STJ acabou de lançar aí uma decisão em relação à questão da prisão preventiva ser utilizada para investigação. E olha que eu atuo em diversos processos, viu, doutor Fred, de organização criminosa, que eu vejo tanta ilegalidade, às vezes envolve mais de 20 réus, 30 réus em processos, e hoje, qualquer situação, a autoridade policial representa pela prisão preventiva para uma investigação. E o juiz, quando vai decidir, diz: mantenha a prisão preventiva para fins de análise, para saber se aquela pessoa participa ou não de organização criminosa. Ou seja, eu tive uma decisão assim. Uma juíza que estava atuando em Meruoca. Ela fez isso. Ela decidiu dessa forma. E o que foi que eu fiz? Recorri da decisão dela e consegui revogar essa decisão. Porque o juiz ele não pode decretar uma prisão baseado apenas para investigar. Sim. A lei é clara em relação a isso. Sim. Não é, doutor? Não pode haver, que isso fique bem claro aqui para quem esteja nos assistindo, sobre esses requisitos aí da prisão preventiva, como ela é utilizada na prática, que é totalmente diferente, tem que ter feeling para poder saber como é que vai realmente ali favorecer o teu cliente. Complicado, viu? Mas claro. Então é para isso, né? Claro. E outra coisa, doutora, é claro que a gente não pode deixar de relevar, né, que cada caso é um caso. Né? Sim. Então, assim, não tem como a gente ir sempre pelo mesmo caminho. Esse caminho aqui é o melhor, vamos por esse. Não. Eu sei que todas as áreas da advocacia não são assim, né? Mas a criminal também não é dessa forma. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Né? Ali existem nulidades no ato de flagrante, existem os abusos de autoridade. Então, assim, sim.
Todo caso a gente tem que traçar uma estratégia, um caminho diferente. Porém, eu concordo com a sua fala em relação a chegar aos tribunais superiores, porque, infelizmente hoje os juízes de primeiro grau já têm uma cultura, infelizmente, né, os juízes hoje de primeiro grau têm essa cultura de decretar prisão preventiva, né, assim, sem ver nem para quê, digamos assim. Né? Ele decreta para depois analisar. Exatamente. A verdade é. Nesse ponto que eu queria chegar. Eles decretam primeiro, como se fosse de uma forma automática, né? Colocam ali uma decisão bem genérica, né? Assim, deixam de. Mas é aí que chega a parte do advogado criminalista. Né? A gente tem que se ater justamente a esses pontos, essas decisões genéricas do juiz, né? De só pegar, copiar ali falar o que foi que o cliente cometeu ou supostamente cometeu, né? E ali colocar o artigo da lei ali do lado e pronto, ali fundamentou. É aí que a gente tem que entrar, né? Para a gente mostrar que a lei hoje, principalmente com a entrada do pacote anticrime, né? Que hoje a lei manda, né? Ela obriga o juiz a fundamentar concretamente aquela decisão, de uma por uma. Né? Se, por exemplo, aquele determinado fato, né, ele decretou a prisão preventiva por conta de um fato, né, que ele quer garantir a ordem pública, ele tem que dizer o porquê que aquele fato vai tirar a perturbação da ordem pública. Né, o porquê. E esse fato tem que ser atual. Todas as vezes que ele for, né, fazer a reanálise, exatamente, tem que ser atual, porque não adianta um fato de 1 ano atrás, como acontece, não é, doutor? E aí ele faz a reanálise com os mesmos fundamentos do que aconteceu há 1 ano atrás. Entende? Aí é totalmente diferente. Naquele momento lá atrás, ele entendeu que aquilo era pertinente. Não, aqui tudo bem. Mas o clamor público já foi embora, entendeu? E aí ele continua com os mesmos fundamentos. E isso é realmente, acho que é uma das maiores, como você falou, dos nossos maiores desafios e maiores dificuldades que nós temos. E a gente, ó, martela a cabeça. Eu pego casos, viu, doutor? Que eu martelo para saber como é que eu vou atuar. Doutora, nem me fale, mas faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa Isso mesmo. Eu quero até deixar aqui um parêntese no sentido de que a prisão preventiva, para quem está nos ouvindo, ela só pode ser decretada, né? Hoje, a requerimento de ofício pelo juiz não pode mais na fase de investigação, né? Fase de investigação, não. Agora, pode ser requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial, na parte processual, e ele também, na parte processual, né? Já pode sim decretar de ofício. Não pode na fase de inquérito. Ele tem que ser provocado. Só para a gente colocar aqui essa situação. Qual é a diferença? Eu vou colocar isso também, doutor, porque é uma curiosidade, às vezes as pessoas se confundem com a prisão temporária, né? São as duas prisões que mais, além da prisão em flagrante, que é a que acontece sempre, o que leva à questão da prisão temporária? A prisão temporária é exclusiva da investigação, né? Na fase de inquérito policial. Não cabe em outro momento. Justamente esse decreto de prisão temporária, ela tem um prazo determinado, comum é 5 dias, prorrogável por mais 5, e eu digo até mais, é um disfarce para pedir a prisão preventiva. Porque quando a gente pensa que, 10 dias, foi prorrogado, acabou, o cliente vai ser solto. Acabou nada, né, doutor? De prisão preventiva, né, doutor? E a gente, ai meu Deus do céu. Então, assim, o que eu quero colocar, prisão temporária, eu coloco como motivo disfarçado, uma desculpa para um decreto de prisão preventiva. E a prisão temporária tem um tempo determinado durante o inquérito policial. Pode se transformar em preventiva? Sim. O que acontece se não se transformar, um juiz não fizer nada? Passou do prazo? Relaxamento de prisão. Aí não é nem revogação de prisão preventiva, porque não houve, é relaxamento mesmo, porque se trata de um prazo processual,
Não se trata de uma questão de direito que envolve o próprio acusado, o próprio investigado, se ele tem direito àquela revogação ou não. Isso é uma questão formal. Sim. Agora, a prisão preventiva, aí nós vamos já entrar nessa análise que nós falamos lá dos 90 dias. Vamos aí chegar, que é importante. Agora, a prisão preventiva, não. Ela acontece tanto na fase de inquérito quanto na fase processual, até a sentença, tá certo? Muitas vezes, após a sentença, como você falou, para começar o cumprimento de uma pena também é decretado, a pessoa tem que se recolher para começar o cumprimento daquela pena, quando já foi esgotado todos os recursos. Então, a prisão preventiva é isso. O que vai levar uma prisão preventiva? Vamos lá. Garantia da ordem pública, econômica, aplicação, já tem o decoreba na cabeça, né, doutor Fred? Instrução processual. Quando o juiz, de acordo com a conveniência dele, ele achar que realmente aquela pessoa pode fugir, pode ameaçar a testemunha, pode prejudicar o andamento daquele processo. E muitas vezes, o que leva a isso também, que eu acho que vai chegar nessa sua questão aí da questão genérica que a gente fala, que é hoje um dos motivos maiores de revogações de prisões no tribunal. É nesse sentido de dizer, não, eu vou decretar uma preventiva ou eu vou negar a soltura desse cliente porque ele já tem vários antecedentes e de acordo com a gravidade do crime, uma gravidade abstrata. Né? Ah, não, ele foi pego com droga, tráfico de drogas. Não, porque ele foi pego com drogas, que é um crime grave, exemplo, então vai ser denegatória a decisão. Isso é uma questão genérica que eu sempre aconselho, como você falou, aí você foi bem assertivo, a entrar sim com habeas corpus no tribunal, porque tem desembargadores que relaxam nesse sentido, sim, no sentido de decisões genéricas, não justificadas, tá certo? As reanálises da questão das prisões, que tem que ser motivadas, o pacote anticrime agora está implícito nisso, da questão dos 90 dias. Então, nesse caso, o tribunal muitas vezes concede. Outros, 90%, não. E saiu agora uma decisão do STJ, que foi passada hoje no grupo dos advogados, a ministra Laurita, dizendo que o número altíssimo de habeas corpus nos tribunais superiores do estado do Ceará. Agora, por quê? Por que isso? Muitos habeas corpus denegatórios. Aí o que a gente faz? Corre para os tribunais. Aí hoje ele passou aí um vídeo, eles falando entre eles, que está tendo um maior número que está chamando a atenção deles no Ceará. E isso só demonstra que os juízes hoje, para mim, qual é a regra? Prisão. Nós que devemos nos virarmos, né? Se vira o advogado que vai atrás. Isso é uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao princípio do estado de inocência e por aí vai, né? Se a gente for falar aqui os princípios que são aí violados, né, doutor Fred? Verdade. Inclusive, doutor... dias, né, doutor? Inclusive, né? Só complementando essa fala, inclusive também saiu uma decisão recentíssima, quentíssima, do STJ, eu só não me recordo, foi uma ministra, só não me recordo quem foi, que falou que fundamentações vagas não são idôneas para manter uma prisão preventiva. Eu acho que eu sei quem foi, eu acho que eu vi isso aí mesmo. Recente, bem recente. Saiu bem recente mesmo. Eu acho que foi ela. Eu acho que eu tenho aqui essa decisão. Tá aqui, ó. Foi a relatora, acho que deve ter sido essa, doutor Fred, que fala, segundo a ministra, a prisão preventiva. Eu estava olhando essa decisão, tá aqui na minha tela. Nossa, importantíssima essa decisão para a gente. Muito. É bom até, deixa eu ver se eu tenho aqui na tela, para poder o pessoal anotar também. Apesar de o juiz, se quiser, doutor, eu posso até depois procurar ela também e passar para você para repassar para os alunos. Aqui, ó, a 6ª turma do STJ. Isso.
não é esse aqui, concedeu Isso. liberdade a um homem cuja prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de aprofundamento das investigações. Olha só, sobre seu possível envolvimento com o tráfico. Olha aqui. Esse exemplo que eu dei. Oi, Xena. Olha aí, nossa convidada top aí, a Xena. Essa decisão lá em Meruoca foi de dois rapazes que foram presos com arma de fogo e eles estavam sendo acusados. Foi muito curioso. Eu vou passar também esse processo, que eu ainda não havia pego um processo desse em toda a minha trajetória. Olha só. Esses dois rapazes foram acusados de organização criminosa, participar de organização criminosa, e foram pegos com arma de fogo. E o que aconteceu? O processo, a juíza se declarou incompetente e remeteu o processo para a vara de organização criminosa de Fortaleza. Eu fiz uma petição para fazer a defesa durante essa manifestação, né, no caso da declaração de incompetência. Fiz uma defesa, foi para a Procuradoria, foi para o Ministério Público lá de Fortaleza. Chegando lá, o Ministério Público disse não ia oferecer denúncia de organização criminosa porque não tinha elementos suficientes. Passou para o juiz analisou e disse, mande para a Procuradoria, né? Porque no caso de Ministério Público, quando um quer, o outro não, aí você sabe que esse conflito é Procuradoria. E eu ali torcendo, meu Deus do céu, torcendo, foi para a Procuradoria. Enquanto isso, meus clientes presos, um tinha sido solto na audiência de custódia, o outro já tinha antecedentes, ficou preso. Aí o que aconteceu? Voltou, certo? A Procuradoria concordou, disse que não havia elementos suficientes para poder denunciar como organização criminosa, voltou para Meruoca e o Ministério Público foi obrigado a denunciar apenas por porte de arma. E a primeira decisão que levou o meu cliente à soltura, que foi a que eu falei aqui, foi justamente essa questão de análise genérica, entendeu? E justamente para investigação. Eu consegui soltar um cliente. O meu outro cliente ficou respondendo somente por porte de arma. E aí, meu amigo, pena lá embaixo. Doutor Neto veio, né? O doutor Neto juiz, que chegou depois, né? Que é o juiz titular de Meruoca. Analisou, apreciou o pedido e concedeu aí a soltura do outro acusado. Então, assim, eu tô vendo aqui essa decisão do STJ, ela é muito parecida. É bom até depois realmente compartilhar isso aqui, viu, doutor Fred? Sim, é importante. Eu hoje, doutora, eu tenho um entendimento de que para conseguir atuar, né, de forma bastante esplendorosa, digamos assim, na advocacia criminal, né, a gente precisa estar antenado, super antenado na jurisprudência. Né? Não adianta a gente ficar só na letra de lei, porque a gente não vai sair do lugar. Então, hoje, o advogado que consegue dar um salto na carreira, principalmente na área criminal, é aquele que está antenado nas jurisprudências atuais. Eu acho. Principalmente do STJ e do STF. Né? Porque a gente sabe que mesmo hoje na prática, né, que não é para acontecer, mas a gente sabendo que hoje na prática os juízes de primeiro grau, eles deixam de seguir as orientações do STJ e do STF, que não era para acontecer. Né? Hoje, se tem uma decisão do STJ, claro que ela não vai ser vincular, não vai vincular ali o juiz a ele ter que decidir daquela forma, mas é um caso excepcional. Né? Assim, se um STJ, que é um dos nossos maiores tribunais, dá uma decisão, os juízes de primeiro grau eles têm que ali caminhar naquele mesmo sentido. Né? Hoje a gente vê que o Tribunal de Brasília, o Tribunal de Justiça de Brasília, é o que mais acompanha o STJ e o STF. Você pode até olhar nas decisões dele, nos acordos, que sempre fala assim, seguindo a mesma linha de raciocínio do STJ, seguindo a mesma linha de raciocínio do STF. Não é porque eu acho isso muito massa. Não quer dizer que você está colocando submissão, é questão de entendimento, é questão de você seguir ali uma situação, não quer dizer que ele seja submisso. É o que a gente chama sempre do juiz constitucionalista, do juiz legalista. Eu acredito, aqui tem um juiz, é o doutor Paulo, ele tem muito isso também.
sobre essa questão. Não, quando ele chegou aqui, ele disse logo, eu sigo muito as decisões aqui da segunda vara criminal. Eu sigo muitas decisões, doutora Viane, dos tribunais superiores. Então, se tem uma decisão nova, então para que se eu não sigo ou se eu não me alinho àquela decisão, para que serve a jurisprudência? Para que servem as decisões, não é não, doutor? Apesar de que elas têm grande importância na nossa vida, né, doutor? Essas jurisprudências, Ave Maria. Se a gente não tivesse antenado aí nessas jurisprudências atuais, a gente até ficaria sem força de combater essas decisões tão arbitrárias, né, que a gente pega todos os dias, né, de juízes aí, não só de juízes, até a gente não fala, eu estou falando aqui de juiz porque a gente está falando de decisões judiciais. Mas porque é o que vem primeiro, né? Isso, mas quando eu falo em decisões ali, eu estou falando de um parecer do promotor, eu estou falando de um relatório do delegado, né? Ali eu estou falando de decisões de desembargadores, estou falando de todo mundo, inclusive de petições de advogados, de assistente de acusação e por aí vai. Sim. Né? Sim, então, com certeza. Assim, é realmente muito importante essa questão da jurisprudência. Doutora, só um minutinho aqui na minha tela, não está passando mais as pessoas que estão entrando. Não? Você quer... Nem se tem quantas pessoas online? Só para agora tem 12 pessoas, está oscilando muito. Ó, agora há pouco chegou a 19 pessoas, está oscilando. O meu travou. Você quer que entre novamente? Eu acho que seria legal eu sair e entrar de novo. Né? Pronto. Aí eu vejo quem está entrando. Só um minuto. Porque o seu deve ter travado. Pronto. Pode sair. Vamos aqui, teve aqui um probleminha aqui, gente, com a live aqui, né? O celular aqui do Dr. Fred, ele vai entrar de novo aqui, o papo tá muito bom. Acompanhe aí, não saiam, tá certo? Clica aqui no aviãozinho para compartilhar com o maior número de pessoas. Se identifiquem, façam perguntas que a gente vai começar a responder, tá certo? Aguardando aqui, deixa eu mandar o convite para ele. Vamos aqui. Pronto. Já mandei aqui o convite para o Dr. Fred. Vamos ver se ele consegue. Deu certo, doutor? Agora? Doutora, tem 11 pessoas? Tem, agora tem 11 deu pessoas. Certo, então, deu certo. Então, pronto. Ok, ótimo. Estava até aqui comunicando, né? Que teve esse probleminha, mas que já estamos aqui a postos novamente. Doutor Fred, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Olha o Cezinho aí. Beijo, meu amigo. César, um prazer. Olha, vamos falar aqui sobre a questão desses 90 dias, que é uma situação que acontece muito nos processos criminais. São decretados prisões ou então prisão em flagrante, quando é convertida em prisão preventiva, a homologação, deixando só um resumozinho aí do início processual, no caso, na audiência de custódia, que o juiz homologa aquela prisão em flagrante. O que é homologar é dizer está tudo correto, não tem ilegalidade nessa prisão, não cabe relaxamento, e aí ele entende que realmente tem que ser convertido em prisão preventiva. O que a gente costuma fazer, que as pessoas me perguntam muito, e vão até no direct mesmo me perguntar, tem muita gente que me pergunta no direct, não pergunta, me pergunta de uma maneira assim, privada, né? Às vezes fica com vergonha. Eu digo assim, gente, essas dúvidas todo mundo tem, até eu ainda tenho dúvidas em relação a isso. E o que eu quero colocar aqui? Às vezes me perguntam, doutora Viane, o que você faz? Você entra logo com a revogação da prisão preventiva? Ou você vai logo com o habeas corpus? Eu vou dizer aqui o que eu sempre faço, é uma estratégia que eu uso, e depois aí eu quero que você também dê um parecer sobre isso. Quando existe uma conversão, né, de prisão em flagrante para preventiva, geralmente quando eu vejo que não tem fato novo, não adianta, o juiz negou, você deu todas as informações necessárias, entrou com pedido, juntou prova de primariedade, juntou antecedentes, juntou também fotos aí, que eu sempre digo para as pessoas juntarem hoje fotos para mostrar a conduta social do cliente,
Juiz sim, negou, não teve fato novo, não adianta entrar com a revogação, porque o juiz vai dizer, eu vou revogar o quê, né? Que não, se não tem nenhum fato novo que mude a minha opinião sobre isso. Então, o que eu aconselho? Não teve fato novo, corre com habeas corpus. E aí, mas no habeas corpus eu vou alegar um fato novo? Não. Nesse caso, você vai atacar a decisão do juiz. Como? Pode ser justamente uma fundamentação que não seja genérica, que seja genérica, certo? Como você colocou. Ele não fundamentou, ele não motivou, ele não deixou claro o motivo de manter aquela prisão. Aí, nesse caso, é um habeas corpus. Agora, se de repente ele decretou e você tem um fato novo que mude, que tenha até uma prova que diga, não foi dessa forma que aconteceu, e você conseguir juntar no pedido, aí sim, você pode entrar com o pedido ou de reconsideração daquela decisão, que não vai ter parecer do Ministério Público, doutor Fred, que me... como é que eu falo? Que me aconselha, ou então fala se eu estiver errada, né? Que me corrija. Mas se for, no caso, uma revogação, vai sim para o Ministério Público, parecer, depois juiz. Se você entrar com uma reconsideração, que você economiza tempo, aí é só o juiz que analisa. Então, esse é o critério que eu utilizo nos pedidos iniciais de revogação de prisão. Eu falo isso aqui para esclarecer, porque realmente eu recebo muita pergunta nesse sentido. sim. Você costuma fazer isso também, doutor Fred? Sim, geralmente sim. Assim, é bem importante a gente deixar claro que todo caso é um caso, como eu falei Sim. inicialmente. Sim. Né? Então, assim, sendo todo caso um caso, a gente tem que analisar todos os passos bem direitinho para a gente ver qual é a melhor estratégia, né, daquela ocasião. Tá? Mas, doutora, na maioria das vezes, a estratégia utilizada, a minha estratégia utilizada é a mesma da sua. Sim. Né? Assim, eu acredito que hoje é a melhor estratégia. Né? Não que, como eu sempre gosto de frisar, doutora, porque às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas entendem que ali só existe aquela maneira. Não é. Não é. Como eu coloquei, a estratégia que eu utilizo. Isso. Cada um utiliza a sua, entendeu? Exatamente. Mas é uma estratégia muito interessante. Inclusive, é a que eu uso também na maioria das vezes. Porque, doutor, eu vou dar só um exemplo aqui, a meu ver, tá? A meu ver também. É a minha opinião. Houve a audiência de custódia, né? Que vamos diversificar os fatos. Houve uma audiência de custódia, né? E ali o juiz, na própria audiência de custódia, decretou a preventiva. Sim. Né? Que acontece. Às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes ele só homologa o flagrante ou deixa de homologar, né? Mas às vezes ele ali mesmo na audiência de custódia já decreta a prisão preventiva. E aí, o que a gente vai fazer? A gente já vai pedir a revogação na própria audiência, ou a gente já vai pedir logo em seguida a revogação da preventiva, ou a gente vai entrar primeiro com um pedido de liberdade provisória, né? Então, tudo isso são casos diferentes. Né? Isso, a gente vai entrar com relaxamento, houve nulidade, vamos relaxar aqui essa prisão. Né? Mas por que eu não posso entrar com a revogação primeiro? Né? Isso, então, assim, tudo isso confunde muito a cabeça do criminalista, principalmente quando ele está iniciando, né, ali na carreira. Então, assim, vamos supor que ele deu ali decretou a preventiva e o advogado, né, do cliente quis logo entrar, né, sucessivamente, né, em sequência, com o pedido de revogação da preventiva. Aí o promotor deu o parecer dele, né, pedindo para continuar com a prisão, e o juiz foi lá e julgou, né, deu a decisão dele dizendo que denega o pedido, né, de prisão preventiva. Sim. Doutora, na minha opinião, né, dependendo do caso, claro, mas quando vejo uma decisão dessa, na maioria das vezes, por que eu penso logo, primeiramente, no habeas corpus? Não que eu vá fazer logo o habeas corpus, mas por que na minha cabeça vem primeiro o habeas corpus?
Porque lá no tribunal vai ter uma cabeça diferente, pensando sobre aquele assunto que ele Sim. vai olhar, né? Ele pode ter uma outra visão, que no caso seria o desembargador, ele pode ter uma outra visão do que o juiz está tendo. Então, Isso. assim, se eu for fazer um pedido de revogação ali de imediato, já sabendo que o juiz negou ali, já decretou a preventiva na audiência de custódia, é quase 90% de Queimar certeza, cartucho. doutor. Vou logo lhe dizer, queimar cartucho. Queimar Sabia? cartucho. Queimar cartucho. É quase 100% de certeza dizer que ele vai negar o seu pedido. Vai. Né? Então, assim, por que é que eu vou pôr um habeas corpus? Porque é uma outra cabeça pensante. Tem um ditado, doutor, que fala que cada cabeça é uma sentença. E é o Sim. ditado mais certo possível em relação a isso. Né? Assim, claro que lá no tribunal a gente tem precedentes maiores, né? Eles costumam seguir um pouco mais as orientações do STJ, do STF, mas não deixa de ser outra cabeça. Né? Mesmo Verdade. que venha uma ordem de lá dizendo que também é para continuar com a prisão. Só que aí, doutora, depois que vem a decisão do habeas corpus, mesmo que continue a prisão, a gente já tem mais 2 caminhos para seguir. Tem. Né? Que a gente já... Ou a gente eu agora estou virando Maria Tribunal Superior. Doutora, é que... Eu estou virando Maria Tribunal Superior. Infelizmente, é o caminho. Né? É o caminho que a gente pode dizer que de mais vitórias. Né? É verdade. Então, é verdade. assim, tem que ter paciência, o advogado tem que ter paciência, tem que saber que tem que continuar, né? Ali, negou na justiça de primeiro grau, ali, já se sente um derrotado, já acha que vai perder o processo. Não. Pressão da família, né, doutor? Pressão da saber família. lidar com pressão da família. Eu sempre digo assim para os meus clientes, gente, eu sou advogada, sou eu que decido, eu não cedo a pressão de cliente. Por quê? Porque o cliente ele está levado pelo lado emocional. Sim. Ele só quer uma coisa de você, que você solte. Eu digo você solte ao juiz, viu, gente? Mas que você solte, que o advogado é juiz, né? Que você solte aquele filho dele, o parente dele. Ele só quer isso de você. Ele começa a gostar de você, mas ele quer a soltura. Entendeu? E depois que você consegue essa soltura, você é o rei, a rainha, entendeu? Mas para isso, é como o doutor Fresta colocou aqui, assim, assertivamente. Você não pode ir com pressa. Negou na audiência, você senta, esfria a cabeça, analisa se realmente existe ou não um fato novo. Não tem que dar satisfação imediata para o teu cliente, negou, você vai procurar, entra com habeas corpus se não tiver, ou se tiver um fato novo, eu vou dar um exemplo aqui, bem assertivo, que eu anotei aqui e vou passar para o grupo, e se tiver um fato novo, você lança o fato novo, não naquele momento. Em outro momento, entendeu? Que você já vai ter uma estratégia mais ali bem elaborada e o juiz já esqueceu mais aquele caso ali. Você está entendendo? Não vai mudar, né, doutor? Na audiência de custódia, não analisa mérito, analisa ali o mérito que eu falo do processo. Analisa só o perfil da pessoa que está lá. Então, eu concordo plenamente com você e acho até que isso aqui sirva de exemplo, de experiência para quem está começando e não sabe como atuar numa audiência de custódia. Acha que tem que ser um pedido atrás do outro, entrando para poder soltar. Eu já vi juízes dizer, meu Deus, tanto pedido, um atrás do outro. E a gente tem que conhecer o perfil de cada juiz. Outra coisa importante, cada juiz, ele atua de uma forma. Eu sei o perfil do doutor Neto, aqui em Sobral que eu estou falando, do doutor Neto, da doutora Joyce, do doutor Paulo. Chega um juiz novo, eu já vou ali procurando conhecer qual é o perfil daquele juiz. Eu já sei o momento que o juiz não quer soltar, não adianta insistir, ele não vai soltar agora. Eu vou esperar mais um pouquinho. Às vezes eu não vou nem para o tribunal. Eu vou esperar mais um pouco, que vai chegar o momento que ele vai realmente decidir
pela soltura, porque às vezes o juiz ele embirra ali. Eu não vou, eu sei que tá ilegal, eu sei que Sim, sim. não é não, doutor? Verdade. Não vou soltar agora, deixa passar só mais um pouquinho. E aí assim a gente vai levando a área criminal. O exemplo que eu tenho aqui, doutor Fred, é super importante para passar, porque eu peguei um caso assim de fato novo, certo? E esse caso, eu não atuei na audiência de custódia. Eu fui procurada, 2 rapazes foram presos. Eu fui procurada, mas eu não estava em Sobral, então eu não pude participar da audiência de custódia. Eles foram acusados de porte de arma, foram acusados de receptação, porque cada um estava numa moto. Eles trabalhavam na Grendene, esses 2 rapazes. E aí foi aquele auê, chegou na audiência de custódia, Defensoria Pública, apanharam muito, entendeu? Foi uma das observações que eu fiz, que o Ministério Público não solicitou inquérito, entendeu? Estava visível que eles realmente estavam todos feridos mesmo. Lá, exame de corpo de delito constatou as agressões. Quando eu cheguei de viagem, as famílias me procuraram. E aí, eu, Viviane, o que eu faço quando eu pego um processo? Eu olho o inquérito de cabo a rabo. Digo logo assim, eu, como maranhense que sou, olho o inquérito de cabo a rabo. Como é olhar o inquérito? Eu vou lá no auto de apreensão, eu vou lá nos depoimentos dos policiais, que é copiou e colou, que você sabe disso, em que um diz, todos falam. E nesse processo eu encontrei uma falha imensa. Eu fui falar com esses 2 rapazes, um disse para mim do nada assim, doutora Viviane, eu avise meu pai para poder tirar a moto, que a moto está apreendida. A moto está apreendida? De quem é a moto? É do seu pai? É. Já peguei uma deixa, porque lá tinha como moto roubada, entendeu? Uma moto estava regular e a outra receptação roubada. Outro que eu peguei também, os policiais disseram que eles dispararam, né? Atiraram contra eles. Por isso que foi convertido em prisão preventiva. Doutor Fred, quando eu olhei o auto de apreensão, só tinha arma de fogo apreendida e nenhuma bala deflagrada. Nenhuma. Então, o que foi que eu fiz? Peguei, isso aí foi um fato novo. O que foi que eu fiz? Eu peguei este fato, relatei no meu pedido, eu fiz um pedido de reconsideração, aí eu fiz, e relatei para a juíza e falei com a juíza. Primeiro, não houve receptação, porque a moto é do pai de um dos rapazes. Entrei com toda a documentação, pedindo a restituição ainda. Segundo, não houve essa história de atirou contra os policiais, porque até tentativa de homicídio já estava sendo cogitado. Sim. Então, isso foi um exemplo claro de fato novo que eu consegui ali tirar do inquérito policial. Entrei com pedido de revogação, de reconsideração, e a doutora, foi até a doutora Joyce, e a doutora Joyce, no mesmo momento, revogou a prisão dos 2. Não então, passou pelo promotor, né, doutora? Gente, eu até disse na hora, gente, como é que pode o Ministério Público não ter solicitado? Não é a abertura de inquérito para crime de tortura. Mas sabe por quê, doutor? Porque às vezes essas audiências de custódia acontecem de uma forma não tão automática, tá certo? Que não, eles atiraram, bicho, vou aqui, como é que se diz? Vou converter em prisão preventiva, depois a gente analisa. E realmente eu falo até assim, a doutora Joyce, ela olhou realmente, ela disse, gente, Viviane, realmente você tem razão, a gente não se atém a isso, e eu disse, olha, hoje eu falo para os juízes, quando eu vou despachar com algum juiz, pedido de cliente meu, eu sempre falo, se atentem às questões dos autos de apreensão, aos inquéritos policiais, porque os inquéritos policiais hoje são feitos passando toda a responsabilidade para o Poder Judiciário. Você entendeu? E assim, é um exemplo claro que eu estou dando, eu vou depois mandar esse processo, até eu vou colocar no grupo lá na comunidade, para ter acesso a esse processo e ver como é que foi a decisão. E eles estão soltos, a instrução processual ainda não correu, só estão em liberdade. Esse é um exemplo claro aí, de fato, novo. Sim, entendeu? Com certeza. Muita atenção aí no inquérito policial, viu, gente? Inquérito policial é a estrutura de todo o processo. E materialidade efetiva, autoria. Essa questão das balas, muito interessante, porque
Muito. Recentemente, eu também trabalhei num caso de um menor, né, que na descrição dos fatos, os policiais disseram que eles atiraram contra eles, na verdade, né, que ele que tinha sido a pessoa que tinha deflagrado os tiros, né, ali. E a gente conseguiu reverter essa situação, né, porque realmente também não tinha nem arma, além, como diziam os policiais, que tinha encontrado a arma ali do lado dele. Né? Então, assim, a arma era enterrada em outro local, né? Então, assim, pode ser que ele exista que a gente sabe que existe a presunção de veracidade da polícia, né, nos depoimentos da polícia, mas não é absoluta. Não. Né? Não é absoluta. Não adianta o advogado criminalista achar que o que a polícia está falando é verdade e se basear somente naquilo, porque não existe direito absoluto no nosso ordenamento jurídico. Né? Então, assim, quanto mais uma presunção de veracidade de um órgão público. Porque se fosse assim, doutor, a gente não existiriam indenizações contra o Estado, não existiam processos, né, ali de reparação de danos contra os erros estatais, porque a presunção de veracidade deles é relativa, né, não é absoluta. Então, assim é com os policiais. Né? A gente sabe que é uma guerra enorme, né? Assim, essa questão de disse uma coisa e o acusado disse outra, né? Mas a gente tem que se atentar a fazer a nossa defesa, né, do nosso cliente baseado na versão do nosso cliente. Pois é. Né? Ali colocar a versão do nosso cliente em confronto, né, com a versão dos policiais e ali adequar, né, a legislação que a gente tem ao nosso favor, a favor deles, na verdade. Né? Quando eu digo a nosso favor, é a favor da nossa produção de defesa. Isso né? mesmo. Então, assim, é uma situação complicada, é uma situação que eu acredito que brevemente, os tribunais superiores como o STJ ou o STF estarão soltando aí alguma decisão em relação a isso, que já vem soltando, né? Ultimamente, doutora, a nossa cabeça, como um advogado criminalista, está ficando muito bagunçada em relação às decisões, porque são decisões totalmente divergentes uma das outras, no mesmo espaço de tempo, né? Mas a gente sabe que umas têm relevância para nós e outras não. Então, a gente vai usar aquelas, né? A gente vai utilizar daquelas que estão sendo relevantes para nós. Isso mesmo. Com certeza, a gente tem que usar a nosso favor. E vou até complementar essa questão aí dos policiais também, que eu sempre coloco, sempre que às vezes as pessoas perguntam, que eu tenho amigos policiais que eu fiz amizade, até me ajudaram muito no início da minha carreira, quando eu comecei a atuar nas delegacias, até hoje eu tenho amizade. Só que a mesma coisa da advocacia criminal, que tem os maus profissionais, infelizmente, advogados que confundem o trabalho deles de defender direitos como defender crime, defender direitos e se envolver no crime, tá certo? Existe em toda a área. E outra estratégia que eu utilizo sempre é justamente, eu consigo, uma prova social que eu tenho até o depoimento da esposa desse meu cliente, que foram, um caso aí, que foram 3, 4 pessoas, eu consegui absolver, doutor Fred, esse cliente meu, olha, ele foi preso com vários quilos de droga, arma de fogo, tudo, dentro de uma casa. Mas, doutora, você está defendendo crime? Não. Como foi que eu consegui absolver isso? Como foi que eu consegui absolvê-lo? Quando ele disse para mim, doutora, isso aí nada era meu, apenas meu, era arma de fogo, que realmente ele estava na posse, no porte, né? E com depoimentos contraditórios de policiais. Você acredita? Sim. Hoje, quando existe o inquérito, eu quero deixar aqui bem claro que como cada policial ele tem a sua função dentro de uma prisão em flagrante. Um já fica ali, um adentra no imóvel, né? Um já apreende, um já fica do lado de fora. Então, cada policial ali numa operação tem uma determinada função.
Mas quando a gente vai ver no inquérito policial, tá lá o mesmo depoimento de os outros. O copiou, colou, e você não sabe quem foi que disse o quê. O que você vai fazer? Guarde esse momento, não entregue ouro na defesa aí preliminar. Não conseguiu soltar teu cliente, leva para audiência. Chegou lá na audiência, ó, escracha, digo logo assim. Por quê? Porque na audiência é que você vai esclarecer ali para o juiz, vai procurar esclarecer, interrogando ali, né? Pegando ali e perguntando, na realidade. Inquirindo, né? Inquirindo a testemunha. Qual é a posição de cada um? Mas por que você está dizendo que ele estava no local? Você viu? Por que no seu depoimento você está dizendo que viu e aqui você está dizendo que não viu, que não era você, não foi você que encontrou? Então, com esses depoimentos contraditórios, você pode virar o jogo e em benefício do teu cliente. Eu digo isso porque eu costumo fazer isso. Hoje, quando eu vou para audiência de instrução, a primeira coisa que eu foco é depoimento de policiais para deixar bem claro qual é a função de cada um e para poder colocar dúvida, né, de como aconteceu. E eu realmente já consegui algumas absolvições por conta disso. Então, primeiramente, falar com o teu cliente, dizer para ele não mentir para você, porque quando ele mente, a gente vai para uma tese de defesa totalmente diferente, não é não, doutor Fred? E aí é ruim, porque a gente vai para um lado e, na realidade, a realidade está para outro lado. E por isso que é importante ter aquela conversa clara com o cliente, passar confiabilidade para o cliente também, para que ele realmente tenha aquela conversa realmente franca com você e você possa fazer uma tese de defesa ali muito boa. É isso aí. Inclusive, doutora, inclusive, tem muitos advogados que são colegas, né, nossos, que me perguntam se é interessante você entrar também ali, reforçar o pedido da revogação da preventiva na audiência de instrução. Sim, é importante, ao meu ver. É importante sim, porque você sabendo que foi negado ali no começo, já foi negado na reconsideração, já foi negado no habeas corpus, mas apareceu um fato novo, até o dia da audiência de instrução, julgamento, peça de novo ali, faça o pedido de novo de revogação na audiência. Né? Porque ali ainda é mais uma chance e acontece. Acontece de ser revogada a prisão ali na audiência. Acontece. Né? Porque então, na própria assim, audiência vem fatos novos sim, de como aconteceu. Exatamente. Por isso que não de como aconteceu. Entendeu? O que você está falando tem extrema relevância. Então, só tem que ter paciência, gente. A área criminal, ela não é resumida somente à soltura. O importante para você, seja para teus honorários, seja para você construir o teu nome, não é? Seja para também as pessoas te indicarem para outras famílias. Mas não é tudo, você tem que ter paciência. Não faça muito o que a família quer. Porque você que é o advogado, você que tem que tomar rédea da situação, você que tem que mostrar que você está ali preparado, que não é aquele momento certo, mas que você vai sim conseguir a vitória. E muitas vezes na audiência, quando você leva para uma audiência, eu costumo até dizer, eu já fiz vídeos sobre isso, não conseguiu, agiliza para audiência de instrução. Essa é uma outra regra não, estratégia que a gente costuma fazer é levar para audiência de instrução, porque às vezes até com uma condenação ele sai do semiaberto. Sim. Não é não, doutor Fred? Então pronto, não precisa ter essa pressa toda de eu tenho que soltar, porque uma coisa que juiz detesta é você, como é que eu falo? Forçar uma situação. Ele sabe logo quando você está forçando uma situação, ou então quando o cliente, não, eu vou para um advogado, aí o advogado não conseguiu. Tudo bem, ali ele não conseguiu, aí veio outro com outra estratégia, não conseguiu, aí ele botou outro, e botou outro. Não, aí o juiz, olha, ele está achando que ele trocando aqui direto de advogado, ele vai conseguir mudar o meu pensamento. E aí não é isso. É porque aquele momento, realmente, o juiz não quer soltar, achou que não tem fundamento suficiente para a soltura. E você usa as armas que tem, não vá se desesperar ou se zangar. Eu não digo nem se zangar, porque a gente se zanga, né? A gente se chateia. Eu digo, às vezes não adianta a gente estar ali naquele confronto, que fica uma coisa cansativa.
vai para outros meios, não é não? Vai para outros meios que você vai conseguir, com certeza. Pense num tema bom esse nosso. Doutora, só complementando ali aquela parte dos policiais, né? Tem um caso, tinha, né? Não tem mais, mas a gente pegou aqui um caso interessante que o acusado, que era o nosso cliente, né? Ele foi... houve abuso de autoridade, né, por parte dos policiais, bateram muito nele, ele estava todo roxo, com muito hematoma, com muita lesão, né? E aí, num depoimento dos policiais, que falou, doutora, é o que enlouquece a nossa cabeça. O depoimento dos policiais estava falando que ele tinha caído da bicicleta. Ai, ô bicicleta essa, hein? Que queda foi essa, meu Deus? Que queda foi essa? Que deixou Realmente. aquelas marcas, aqueles cortes, aquela, sabe? Tudo aqui, a forma que estava aquela pessoa, doutora, só você vendo, né? Mas estava lá nos depoimentos que ele tinha caído da bicicleta. Ou foi na hora de fugir, alguma coisa, sabe? Nada relevante. Mas você via ali. Sabe o que é que mais deixa a gente triste, doutora? São os juízes e os promotores fazendo vista grossa para esse tipo de depoimento. Isso. Né? Porque assim, a gente sabe que esse tipo de depoimento vai acontecer. Mas os juízes deixam passar de uma forma que, cara, independente de se é o juiz ou se é o assessor que está ali fazendo aquela decisão, sabe? Ou se é o assessor do promotor que está ali lendo. E mesmo assim, doutora, esses assessores, mesmo, eles são capacitados. Esses assessores, eles são de confiança do juiz e do promotor. Então, assim, como é que esses assessores fazem vista grossa para isso, ou o próprio juiz ou o promotor deixar de analisar um negócio desse? Isso não era nem para passar, doutora. Isso não era nem para dar continuidade. Não. Aí e era fazem. para relaxar a prisão. Né? Então, assim, isso deixa a gente constrangido até. Esse fato é real, doutora. É real. Acredito. Aqui na cidade de Itarema, né? E, assim, foi um absurdo a gente ver aquele processo caminhando e a gente já entrando com habeas corpus, entrando com revogação, entrando com relaxamento e liberdade, não porque não tinha mais pedido, mas porque a gente via aquela situação e não acreditava. Né? Realmente, às vezes a gente passa por isso. Pô, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para a corregedoria. Hoje eu sou grato até de estar representando a OAB aqui na cidade de Itarema, né, como delegado, porque hoje eu vou conseguir levar essa demanda para a sede da OAB, ou então para Itapipoca, ou para Sobral, o que quer que seja, todos nós somos unidos, né, quando se fala de advocacia, para poder mandar um caso desse para a corregedoria. Né? Porque não faz sentido, até porque toda vez que deixa passar, principalmente nas comarcas dos interiores menores, que não tem tanta assistência, antes que Sobral já é grande, né? Sobral tem uma assistência maior já, mas a gente, um interior como Itarema, um interior como Amontado, um interior como, né, Cruz, Bela Cruz, que não tem muita assistência, passa despercebido. Passa despercebido e isso continua a acontecer várias vezes. Né? E se não tem advogado ali para rebater essa questão, porque aqui tem, doutora, aqui nós temos advogados aguerridos, aqui na nossa região. Você conhece bem, né? Essa região do litoral, nós temos advogados muito bons por aqui. Né? E eles estão sempre lutando contra isso. Mas, infelizmente, tem cidades que passam mesmo. Passa, infelizmente. Às vezes, a pessoa, a Defensoria Pública que faz uma audiência de custódia, porque a Defensoria Pública tem muitos processos, mas, gente, vamos se ater nas audiências de custódia, entendeu? Porque, quer ou não, aquela pessoa que não tem condições de pagar um advogado, tá ali, tem um defensor do lado. O defensor, ele também, né, porque ele tem muito processo, ele não vai fazer nada, ele tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Então, esses casos aí que você está falando, por exemplo, eu atuo muito em Morrinhos, Acaraúa, essa região também, e gosto muito dessa região aí de Itarema, Bela Cruz. Quando tinha penitenciária ali por Bela Cruz, eu sempre estava por ali. Então, eu já vi um caso também em Morrinhos, e vou até dizer o juiz, que é um juiz que eu admiro muito, que é o doutor Fábio.
Ele atua em Morrinhos, atua aqui em Sobral, em vários lugares. Sei quem é. Você sabe quem é o doutor Fábio? Sim. O doutor Fábio, ele é um juiz muito sério, assim, ele procura ser justo em relação a essas situações. Eu estive numa audiência de custódia que meus clientes, eles realmente tinham sido agredidos muito. E eu achei tão cara de pau do médico perito que fez a análise do exame do corpo de delito, que na audiência, como você falou uma coisa certa, eu me lembrei agora desse fato. Eu fiquei constrangida em olhar que no exame de corpo de delito não tinha lesão. E os meus clientes foram soltos depois. Esse caso, ele foi até o Tribunal de Justiça, ele foi anulado, os policiais do raio foram punidos administrativamente. Foi assim uma confusão esse processo, envolveu muita gente, famílias agredidas. E o doutor Fábio olhou assim para o exame e acho que na cabeça dele, acho que a vontade dele era de dizer um monte de coisa, né? E eu sei que com certeza ele deve ter dito, tá brincando com a minha cara, isso aqui. Aí eu disse, doutor Fábio, isso é inadmissível, uma situação dessa. Tem que ser tomadas providências, tem que ser comunicado aí para onde é a corregedoria, sei lá, para o setor de, eu falei até assim, medicina, sei lá onde é, mas isso é um absurdo. Aí ele pediu, realmente, mandou oficiar novamente, mandou refazer o exame de corpo de delito, mandou refazer e abriu um inquérito, pediu para ser aberto um inquérito contra a atitude daquele médico. Sim. Que todos tinham sido agredidos, visivelmente agredidos pelos policiais, e o médico atestou na hora que não havia nenhuma lesão. Um com o olho desse tamanho. E o pior é que é tão comum, né, isso acontecer, infelizmente. Se deixar, se não observar direito o inquérito, doutora, passa despercebido. Isso mesmo. Doutor Fred, nós estamos aqui com 1 hora e 25 minutos de live. Eu acho que foi a live mais... Desculpa, a maior live que eu já fiz, mas é porque o papo é muito bom, entendeu? Senão a gente vai ficar aqui há bastante tempo aqui conversando, se a gente pudesse, né, doutor? Mas vai se repetir muito ainda. Eu quero só fazer uma observação em relação à questão da reanálise da prisão preventiva, que é aqueles 90 dias, Sim. Só para dizer que quando o juiz não analisa em 90 dias, em até 90 dias, não cabe relaxamento automático. Não quer dizer que o cliente vai ser solto, entendeu? Há divergências nos tribunais, no STF. Uma delas envolveu até o Marco Aurélio, né, na época, né? O ministro do STF na época, que soltou aí um traficante grande por conta disso. Mas, assim, essa não é um procedimento automático. O que é o conselho? Não analisou, entre com habeas corpus, o habeas corpus, o tribunal vai mandar eliminar para que o juiz analise. Juiz analisou, você pode atacar aquela decisão do juiz para tentar tirar o teu cliente. Assim, esse é o meu ver. Não sei se o doutor Fred concorda, mas geralmente é o que eu faço. Concordo, sim. E, assim, para finalizar, né, eu acredito que eu tomei muito seu tempo, mas assim, eu queria deixar também uma contribuição, talvez, para quem já está advogando também, na área que ele está também, vai servir bastante, né? Assim, como fazer, né, doutora, como fazer um bom pedido de revogação da prisão preventiva. Né? Isso. Assim, como fazer um bom pedido de revogação? Ao meu ver também, tá, doutora? Isso, pelo que eu vejo na prática, né, que a gente vê aqui no dia a dia do escritório, e por opiniões também de assessores, tanto de desembargador quanto de juiz, certo? Que eu conheço, inclusive, 2 deles que já falaram isso para mim, né? E é a verdade. O pior que é a verdade, doutor. Primeira dica, eu não vou dizer uma primeira estratégia ou um primeiro caminho, vou dizer uma primeira dica minha, né? Focar nos fatos. Isso. Focar nos fatos. Por que eu estou falando isso, doutora? Porque eu inventei ou porque eu estudei isso? Não, porque eu vi na prática. Eles realmente, e os assessores também já falaram isso, que realmente tem milhões de petições que eles não leem a parte do direito.
Eles Isso não leem a mesmo. parte do direito, eles só leem Boa. os fatos. Quando eles leem os fatos, ou o juiz, ou o assessor, quem quer que seja, quando eles leem os fatos, ali ele já tira ele já tira uma percepção de como ele vai julgar aquele caso. Boa. Independente do que vai ter lá no direito ou não. Não é isso? É isso mesmo. Então, assim, por que focar nos fatos? Porque ali você já vai ter que mostrar para o juiz, tentar descrever de forma assertiva para o juiz entender realmente como foi que aconteceu aquele fato. Porque ele vai julgar ali, nos fatos. Ele não vai julgar pelo seu direito, no seu pedido de revogação. Então, assim, foque nos fatos, que é para o juiz entender realmente o que foi que aconteceu. Depois, nem que você coloque... Claro que você não vai deixar, você é advogado criminalista, você é estudante de direito, você não vai deixar a parte do direito em branco. Claro que não. Você vai sim colocar ali a lei, jurisprudência, tarará, mas foque nos fatos. Tente passar para o juiz a verdade real pelos fatos. E nos fatos ali, tem muito advogado que não concorda. Certo, doutora? Eu já vi também pensamento divergente. Tem muito advogado que realmente não concorda porque acha que ali nos fatos tem que ter uma breve síntese para depois você falar tudo e rebater ali, colocar o direito ali e rebatendo. Mas se o juiz não olhar aquilo ali, e aí? Então, não é melhor a gente pecar pelo excesso? Então, a gente escreva bastante ali nos fatos, tenta descrever bastante o que é que está acontecendo, como foi que aconteceu, o que foi que infringiu, se cabe nulidade ou não, coloca como preliminar. É verdade. Chame a atenção. Chame a atenção ali no começo, porque eles só vão ver ali no começo. Mesmo que eles leiam a parte do direito, eles já vão ter um pré-julgamento. É verdade. Eles são seres humanos, doutora, não são máquinas. Não, olha só, eu estava até dizendo para algumas pessoas que hoje, eu sou sincera, eu sempre digo que gente, hoje eu tenho a maior preguiça de fazer uma petição. Eu tenho. Pelos anos de advocacia, a gente chega numa época que a gente foge aquela paciência. Mas eu sei que tem petições que eu vou ter que usar a minha estratégia e eu não vou passar para ninguém, porque seja para um outro advogado que trabalha para mim, ou seja para um estagiário, porque naquele caso vai sair diferente do que eu usaria a estratégia. Então, a estratégia é minha, então eu vou fazer aqui, eu vou resumir e usar a minha estratégia naquele pedido. Mas eu vou dizer, você deixou até uma mensagem muito boa, que eu até tinha passado despercebido para isso, é nesse sentido que não adianta fazer petição desse tamanho. Chega no iníciozinho, eu já vi há uns anos atrás, eu já ouvi em conversas, né? A gente conversando, a gente se dá com todo mundo, com o juiz, com o promotor, juiz dizendo, gente, é cansativo demais você pegar, é como você está falando, é um ser humano desse tamanho. A pessoa tem que ser assertiva, gente, sucinta, certo? Fazer uma petição sucinta. Quer usar jurisprudência? Objetiva, né, doutora? Objetiva, como o doutor Fred falou. Chame logo a atenção. Bote uma preliminar mesmo. O que você quer de objetivo? Tá ali o nome, é a nomenclatura? Não importa tanto a nomenclatura. O que importa realmente são os fatos. Ali, concordo com você, viu? Se outras pessoas discordam, eu concordo e ainda complemento. Como é que eu complemento? Jurisprudência. Não adianta você encher de 10 jurisprudências. Eu vejo colegas sacando. Jurisprudência... O juiz olha ali, e primeiro ele analisa se aquilo dali é real, se não está alterada aquela jurisprudência. Você bota mais atualizado possível, uma ou duas jurisprudências é o que eu uso, certo? Também. Hoje o direito, quando você fala de requisitos da preventiva, não se atenha a artigo 311 até o 316. O que diz o artigo 311? Sim, o que diz a gente já sabe, a gente é conhecedor da lei. Então, vamos aos fatos, coloca realmente uma jurisprudência bem sucinta, assertiva, do seu estado, ou então uma que acabou de sair dos tribunais superiores, e você protocola ali o teu pedido de forma mais objetiva. Porque vai ter informação, se você fizer uma petição muito longa, ou se você realmente não se ater aos fatos,
vai chegar, o juiz ele vai passar despercebido naquilo que você mais quer, naquilo muitas vezes que é mais importante, porque tinha muito conteúdo dentro de uma petição. E o que é o importante naquela petição passa a ser secundário. E não é isso que nós queremos. Hoje é tudo praticidade, não é, doutor Fred? Verdade. Tudo é praticidade. Eu costumo fazer Inclusive isso. inclusive com os juízes, promotores, não é só com a gente, né? Com eles também. Então, assim, quanto mais prático para eles for, melhor. Mais ele vai ali estar decidindo de forma, né, mais sem usar tanto, né, aquela rapidez automática que eles fazem, né? Que eles, por exemplo, aqui no Itarema é uma vara única, então é um juiz para julgar tudo. Quem é o Né? juiz, doutor? É vara única, né? É vara única, Itarema, mas chegou um única. juiz novo agora. Quem é o doutor? É doutor Paulo Henrique, se não me engano. A gente nem conhece ainda, doutora. É muito recente. Eu não Ele conheço. chegou agora, assumiu agora. E tinha o outro anterior, ele passou um ano e meio, já foi para Cascavel, que era o doutor Bruno Leonardo, e agora entrou o doutor Paulo Henrique. Mas eu, particularmente, ainda não conheci ele pessoalmente. Aí vai conhecer, analisar o perfil, né, doutor? Para saber como é que ele é. Ainda estamos nessa luta, viu, doutor? É uma nova análise aí para saber como é que realmente um juiz julga. E aí é uma nova adaptação, mas toda mudança é salutar, né? Na nossa advocacia. Sim, a gente está ainda em fase de conhecimento também. Acredito que ele, a doutora Alicinha Rios, o doutor Bruno era maravilhoso. Tomara que isso também seja. Ou quando é um juiz assim, viu? É a Alicinha, né? Quando é um juiz assim, a gente tem saudade. A gente sente Verdade, eu gostava bastante dele. Porque até a gente se acostumar com um novo juiz, para a gente saber realmente qual é aquele perfil, para a gente ir se adaptando novamente. Saber se ele usa, né, da humanidade realmente, se ele é humanizado ou não. Isso mesmo. Tudo isso a gente tem que conhecer no juiz, né, doutora? Com certeza. Bom, doutor, é isso. Eu acho que a gente tem que focar nos fatos, né? A gente tem que ali focar também em afastar os requisitos da preventiva, né? Num pedido, porque senão não faz sentido a petição. Isso mesmo, tem que contraditar, verdade. Né? A gente tem que contraditar justamente ali quais são os requisitos. A gente tem que ver também, num pedido de revogação da prisão preventiva, se existe aquela acusação de ele estar preso preventivamente porque é um crime grave. Isso aí, doutor, é uma informação bem valiosa para os advogados criminalistas. Porque hoje a gente já sabe que a gente já tem decisões, né, dos tribunais superiores, já é bem pacífico, que crime grave não é requisito para se manter uma prisão preventiva. Ou para se decretar uma prisão preventiva. E muitas decisões, doutora, muitas, não são poucas, está lá afirmando que o decreto de prisão preventiva por conta da gravidade do crime ser grave. Isso. E essa decisão que você falou aí do STJ, recente, que você depois vai nos repassar, eu acredito que foi baseado nessa questão aí também, de gravidade, que a gente chama gravidade abstrata. Abstrata, justamente. Rebata bem nesse ponto, para ver como é uma chance bem maior de conseguir a revogação. O tribunal, por exemplo, o tribunal mesmo aqui do estado de Ceará, eu já entrei com habeas corpus, não foi nem na questão de mérito do cliente, porque esse meu cliente era bem danadinho. Foi mais a questão mesmo de justificativa, o motivo, que foi justamente dessa, que a gente fala da gravidade abstrata do crime, decisão genérica, não é baseado no fato concreto. E complementando também sobre essa questão, às vezes, do cliente, geralmente nos crimes de homicídio, de tribunal do júri, depois eu vou até lhe passar, eu vou fazer 3 júris, tem 2 agora para eu fazer, depois eu vou passar, tenho agora o dia 22. Então, geralmente, os juízes, quando mantêm 8 meses, entendeu? Nesse caso, eu vou entrar só para fazer o júri. Não existe mais os requisitos da preventiva de quando a pessoa foi preso, que é ordem pública, clamor social, e prestar atenção nessas reanálises. Sim, muito importante. Ele copia e cola, certo? Mesma fundamentação. E aí o advogado deixa passar batido. Então,
fiquem espertos. Se o juiz fizer isso, os mesmos requisitos, o STF é bem claro, Gilmar Mendes fala isso, entendeu? Que se houver essa situação, pode entrar com um habeas corpus, entendeu? Se o tribunal não soltar, porque às vezes o tribunal também é acomodado, só vê a gravidade do crime, você vai para o STF, aí é no STF mesmo, e aí essa questão aí, eles são unanimidade nesse caso, em relação a essas questões aí de não fundamentação, genérico, e realmente isso aí eles revogam mesmo, viu? Verdade. Então, doutor Fred, olha, foi maravilhoso, tá certo? Quero deixar aqui meu abraço às pessoas que nos acompanharam, advogados, advogadas, seguidores nossos. Quem não é seguidor, passe a nos seguir agora, não é, doutor Fred? Passe a acompanhar o nosso trabalho. E quero dizer também que a minha mentoria ainda está com vagas abertas, mais de 50%, graças a Deus já. E vai até o dia 28, viu, gente? Vai até o dia 28, então corram aí, só tem algumas vagas, porque em março a gente vem com um projeto novo. Só clicar no meu link lá na minha bio do Instagram. Vídeo novo aí no YouTube, o negócio aí tá bombando e convidados especiais aqui, olha. Boa noite, eu adorei a live de vocês. Boa noite, doutora. Gostaria de agradecer, foi um prazer enorme fazer parte do seu programa. E eu tenho certeza que diversas ocasiões a gente vai se encontrar novamente, né? Espero estreitar também essa nossa parceria, espero estreitar esses nossos laços, né? Inclusive com todos os advogados que aqui compareceram. Fiquem à vontade também para perguntar qualquer coisa no meu Instagram, estou à disposição de vocês, tá bom? E é isso, doutora. Forte abraço de Itaema. Beijo grande, um forte abraço. Vamos estreitar nossas relações, a gente precisa disso, seja na profissão, seja na amizade. Estou pronta, estou disponível a todos, tá certo? E vamos amanhã, tem live aí com a doutora Fernanda. Vamos falar amanhã de execução penal. Espero que vocês acompanhem. Doutor Fred, um abraço grande, viu? Boa noite para vocês. Um abraço, doutora. Um abraço a todos. Foi ótimo. Tchau, tchau.